Todo mundo que trabalha com o mercado B2B sabe que para ter uma boa lista de possíveis clientes é muito necessário que você saiba filtrar as pessoas certas, especialmente se você faz isso através do LinkedIn. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você como é que você vai criar esses filtros lá dentro do seu LinkedIn, tanto usando o LinkedIn Premium quanto usando o Sales Navigator. A intenção aqui é que você tenha clareza dos pontos principais que vão fazer com que a sua lista realmente seja uma excelente lista para que você faça aí a sua estratégia de prospecção, o seu outbound e consiga aí ter mais resultados. Então bora nessa que eu tenho bastante coisa para falar aqui. Esse vídeo vai ser bem mão na massa. Antes de entrar dentro do LinkedIn especificamente falando, acho que um ponto importante de trazer e por que o LinkedIn ele é tão bom para esse tipo de prospecção de empresas, né, para quem atende empresas, é que lá você tem a possibilidade de fazer esse filtro muito rápido. É diferente, por exemplo, se você for anunciar na Meta, o seu criativo, ler o anúncio e, obviamente, apesar de você utilizar ali a Meta, alguns critérios que tem lá dentro do próprio gerenciador de anúncios para escolher, você pode escolher, nem sempre essa acurácia é tão forte quanto lá no LinkedIn. Então, para quem vende para empresas, o LinkedIn realmente é um espaço muito interessante para fazer esse tipo de abordagem. E obviamente que o filtro que você vai usar precisa também ter essa inteligência por trás de uma pesquisa de mercado. Então, especialmente para empreendedores que estão no início, né? Assim, os empreendedores solo, as eu-presas, né? Como a gente costuma falar, muitas vezes não está muito claro para essas pessoas quem é o cliente ideal delas, quem que é o ICP delas, né? Então não há uma estrutura muito elaborada em relação a essa pesquisa e isso daí é o que vai realmente influenciar bastante os resultados. Então se você está dentro dessa categoria de pequenos empreendedores, né, microempreendedores e vai vender para outras empresas, eu aconselho você a ter uma pesquisa de mercado primeiro. Eu vou fazer uma aula, ou se já não tiver aqui, você vai caçar aqui dentro das aulas que tem aqui disponíveis. Eu vou caçar. Vou não. Eu vou disponibilizar uma aula onde eu ensino como fazer uma pesquisa de mercado. Eu acredito que eu já tenho essa aula aqui, que foi uma aula que eu gravei com a Luana. Procura ela aqui que você vai encontrar e você vai ter ali pelo menos um documento para poder iniciar esse processo. Então, com isso na mão, você consegue entender quem você deveria filtrar e como buscar essas pessoas lá no LinkedIn. Então, bora para o meu LinkedIn Premium e vou mostrar para vocês os filtros que a gente tem por lá. Então, você está vendo aqui a minha tela do LinkedIn e agora a gente vai fazer aqui o nosso filtro. Vamos imaginar que você queira encontrar donos de clínicas estéticas, tá? Vamos testar esse público aqui que eu inventei agora, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui no campo de pesquisar e colocar clínica estética. Vamos ver o que, que vai aparecer aqui. A segunda coisa que você vai fazer é colocar aqui em pessoas, tá? A gente está aqui e vai abrir essa página aqui para você. Então vai aparecer um monte de coisas aqui. E o que você vai perceber é o seguinte: a partir do momento que a gente coloca clínica estética, o filtro ele vai buscar o quê? Todas as pessoas que aparecem aqui com clínica e a palavra estética e a palavra clínica, tá? Então, clínica aqui, ó, estética, clínica, mas não tem nada de estética aqui, ó. Então, às vezes esse primeiro filtro ele não é um filtro tão preciso, tá? Então, o que que a gente pode fazer aqui para melhorar a qualidade desse filtro? Você pode colocar o que a gente chama de conectores aqui e colocar a palavra and, por exemplo. O que que ele vai fazer? Ele vai, ele vai encontrar a palavra clínica e a palavra estética juntos, na mesma pessoa. Então, ele vai afunilar um pouco mais essa quantidade aí de pessoas, porque ele obviamente vai colocar aqui a palavra i. Então, a gente já consegue ver aqui pessoas, vendo que aqui ainda, né, não está tão específico. O que que você pode melhorar aqui? Por exemplo, a gente poderia utilizar aqui o conector not, que é um outro conector que vai eliminar possíveis pessoas que tenham
a palavra nutricionista dentro do contexto, tá? Então a gente já verifica aqui que já diminuiu também uma quantidade ali de pessoas, beleza. Então você pode usar o filtro AND para somar, então vai encontrar pessoas que têm clínica e estética. Você pode usar o NOT, que é eliminar aquela palavra, então ela vai tirar todas as palavras que tenha nutricionista. E você pode usar o conector que é chamado de OR, que é o OR, né, que é ou clínica ou estética, por exemplo, tá? Beleza. Essa é uma primeira dica que você pode ter aí para começar a filtrar essas pessoas. Legal. O que a gente pode fazer para melhorar ainda mais esse filtro? No LinkedIn existem 3 tipos de conexões. Então, conexão de primeiro grau são aquelas pessoas que já estão conectadas com você, já são suas conexões. As conexões de segundo grau são pessoas, né, afins, ou seja, que têm conexões em comum com você. Então, se eu, por exemplo, aqui estou conectado com a Eline e eu coloco uma conexão de segundo grau, alguém que conecta a Eline, no caso aqui, ó, a gente tem algumas pessoas que já são conexões, já são conhecidas. Então, a probabilidade dessa pessoa aceitar quando eu mandar uma conexão é maior porque já tem alguém conhecido em comum, entende? Essa é a lógica. Então, sempre que você for fazer esse filtro, coloque aqui conexões de segundo grau e vai melhorar aí bastante a taxa de aceite aí dos teus processos, tá? Legal. Então, você pode vir aqui ao lado em todos os filtros, por exemplo, e escolher alguns outros detalhes. Que tipos de filtros nós temos aqui dentro do LinkedIn Premium, tá? A minha conta é Premium, como vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem alguns filtros aqui que a gente pode utilizar. Essa parte de contratando não é muito utilizada quando o nosso objetivo ali é realmente uma questão de venda ou uma coisa assim. Mas você pode colocar localidades, você pode colocar onde essas pessoas estão, né? Atualmente trabalhando. Você pode colocar conexões de ou seguidores de, e isso daqui é muito legal, porque, por exemplo, se você segue e se você é conectado com algumas contas que tem bastante gente, você pode colocar essas pessoas aqui, tá? Então, essa é uma excelente dica aí para quem tem aí conexões específicas e estratégicas dentro de um determinado nicho, certo? Pode colocar pessoas que trabalharam em empresas anteriores aqui também. Instituições de ensino, eu acho mais difícil, né, as pessoas afunilarem por aqui, a não ser que você de repente venda algo específico para quem se formou na FGV ou alguma coisa assim. Eu nunca vi isso acontecer, mas você conseguiria, por exemplo, filtrar. E os setores, que aqui faz mais sentido de repente você ter algum tipo de filtro, tá? Então a gente colocaria aqui, por exemplo, eu não sei se tem, eu acredito que tem clínica, laboratórios clínicos, não. Geralmente, para clínica, a gente tem bem-estar e condicionamento físico. Ver se tem alguma coisa relacionada à estética. Ensino de estética, não. Vamos colocar aqui atividade de bem-estar e condicionamento físico, por exemplo. E aqui embaixo você pode escolher, obviamente, categorias de serviço. Geralmente a gente não usa muito, mas a gente usa aqui ó, o título. Então, você pode colocar aqui dono ou dona. Pode colocar CEO, se você quiser. Vamos colocar CEO para ver o que aparece aqui. Ó, então, a gente filtrou aqui pessoas, segundo grau, atividade de bem-estar e condicionamento físico, palavra-chave, que foram aquela palavra CEO que a gente colocou. E aqui a gente tem CEO da SESC, Centro de Estética e Clínica Integrado, legal. Centro de Estética Clínica, ele é CEO e tá dentro aqui do filtro que a gente colocou. E aí, obviamente, pessoal, que aqui é uma parte mais de analisar, ó, CEO na Mitras Estética, legal. E aí você vai batendo as informações e vendo se tá coerente, ó, clínica. Então, com o LinkedIn Premium, com essa conta Premium, esse é o máximo de nível de criteriosidade, né? De critério que você pode ter aqui para filtrar as pessoas que você quer encontrar. Por quê? Porque nem sempre aqui a gente vai conseguir, por exemplo,
alguns filtros que seriam interessantes. Então, de repente, em um nicho qualquer, você precisaria encontrar empresas com um determinado número de pessoas, ou algo nesse sentido, algo mais específico dentro de empresas. Aqui a gente está tentando encontrar ali os donos das clínicas estéticas para, enfim, caçar esse pessoal e vender alguma coisa. Mas aqui, especificamente, você percebe que esse é o único filtro que a gente consegue usar. Mas se você utilizar assim, dessa maneira, sendo um pouco mais específico aqui, você consegue aí encontrar uma quantidade de pessoas bem razoáveis para fazer as suas conexões e iniciar aí as tuas atividades em relação ao outbound, tá? Então aqui é como a gente filtra aqui dentro do LinkedIn Premium. Agora eu quero mostrar para você como você faz isso dentro do Sales Navigator. Então estamos aqui dentro do Sales Navigator e aqui a gente tem um pouco mais de liberdade para filtrar ali as nossas leads. Então, o que é mais importante aqui dentro do Sales Navigator para você ter em mente? Você pode filtrar as pessoas aqui pela empresa, pela quantidade de funcionários, que é uma, uma opção que não tem no LinkedIn Premium, tá? Então, eu consigo colocar aqui, ó, empresas de 11 a 50 funcionários, né, de 1 a 10. Então, já vai aparecendo aqui uma galera. Então eu vou continuar usando a mesma lógica que eu usei antes. Eu quero aqui as clínicas de estética, então eu vou colocar aqui geralmente clínicas de estética, né, pequenas ali de 1 a 50 funcionários. A gente vai colocar aqui neste filtro. Aqui não tem necessidade de incluir essas informações aqui. Cargo atual a gente vai colocar CEO. A gente vai colocar dono, proprietário, diretor, legal. Queremos de repente aqui pessoas que tenham um pouco mais de tempo, porque o fato de a pessoa estar mais tempo significa dizer que essa empresa já tem algum tempo, ela não está no começo, essa pessoa não está no começo nesse cargo, então é interessante colocar aqui de 3 a 10 anos, talvez seja uma boa opção. E aqui a gente vai colocar, obviamente, a localidade, que está a Europa, né? A gente vai colocar aqui, a gente pode colocar, por exemplo, Goiânia. Goiânia, Goiânia, Goiás. Exemplo, ó, que já aparece 1000. Aqui no cantinho, eu vou melhorar aqui para você enxergar, ó. O cantinho aparece aqui 1.500 resultados aqui em Goiânia, Goiás, por exemplo. Então, obviamente lá eu conseguia filtrar também pelo local, mas aqui a diferença é que eu consigo ter mais filtros aqui interessantes. Legal. Aqui embaixo, né, a gente não precisa colocar nada, não faz diferença a gente pôr isso daqui. O que nós temos aqui do lado, né? Você pode filtrar intenção, então se você tem um perfil de empresa, você pode colocar pessoas aqui. Não é o caso. De novo, nós vamos colocar aqui o nível de conexão segundo grau. E aí a gente já diminuiu bastante aqui a quantidade de pessoas. E um detalhe muito importante aqui, bem interessante, é que para que a estratégia ela funcione, né, do ponto de vista de retorno, é muito interessante que essas pessoas que você quer encontrar, elas de certa forma tenham uma interação no LinkedIn, né? Elas usem o LinkedIn com frequência. Então, se elas não usam, a probabilidade dela retornar vai demorar talvez, né? Ou ela não vai responder. Então, é muito legal se você colocar aqui essa opção, né, de publicar no LinkedIn. Isso mostra de uma forma indireta, talvez, que essa pessoa ela utiliza o LinkedIn com frequência, pois ela publicou aqui no LinkedIn, tá? Então, aqui seria um filtro. E é aqui, ó, nas palavras-chave, onde a gente vai colocar, por exemplo, aqui a estética. Eu acho que não vai aparecer muita gente, não. Ó, um resultado, só tem uma pessoa aqui que tem essa palavra e ela nem é realmente aqui dentro do nosso ICP. Eu vou mudar aqui para o Brasil, talvez melhor aqui, vamos lá. Vou colocar aqui Brasil.
A gente vai colocar aqui, ó, clínica and estética, do jeito que tava lá. Ó, já veio 41 resultados, ó, já ficou bem melhor aqui. Então a gente vai dar uma olhada e vai verificar se de repente as pessoas estão, se a gente encontrar alguma que não esteja qualificada, a gente encontra ali uma palavra-chave para retirar. Então, por exemplo, aqui a CEO da estética masculina, ela é médica, legal, ela já tem esse tempo de experiência, bastante tempo. Aqui, Clínica Vioto, founder da estética, dermatologista, estética e... Ó, esse daqui, ó, não é dentro do nosso CP, tá vendo? Então ele é um cara de desenvolvimento de software. Então a gente vai colocar aqui, ó, not software. Pronto, e ele saiu fora, tá? Perceba que depois que a gente foi colocando aqui os critérios, a gente já conseguiu melhorar bastante aqui a nossa, né, nosso grupo aqui de pessoas. E aí, obviamente, vai de uma pesquisa muito bem elaborada sobre esse público. E você pode, inclusive, pedir, né, para uma inteligência artificial já gerar para você esses filtros booleanos aqui, para você só copiar e colar e você preencher essas informações aqui. Agora eu quero dar para você uma última dica, especialmente se você faz account-based marketing, que é pessoas de empresas específicas que você quer alcançar. Eu tenho certeza que essa dica vai ajudar você aí do outro lado. Vamos lá. Aqui na parte de contas você pode ter outros filtros, né? E você pode salvar uma lista e ver os funcionários dessas empresas. Então, você pode colocar aqui a parte da receita anual, você pode colocar quantos funcionários tem, você pode colocar a localidade, qual o setor dessas empresas, pode colocar o número de seguidores, o número de funcionários do departamento, e aí você pode escolher o departamento específico que você, enfim, tem interesse. Então, algumas estratégias precisam que, sei lá, tenha pelo menos ali X pessoas no departamento de, de vendas ou dentro de um departamento de dados, não sei. Talvez faça sentido para você. E aí, você pode colocar aqui se essa empresa tem aumentado o número de funcionários em um determinado departamento. Você pode colocar aqui a parte da conexão, aqui tem só o primeiro grau. Se essa empresa está oferecendo alguma oportunidade de emprego e etc. Depois que você faz isso, você pode selecionar essas empresas especificamente e visualizar os funcionários atuais dessas empresas e aplicar os filtros necessários nesses funcionários. Então, vamos criar um exemplo aqui com empresas de SaaS, tá? Vamos lá. Então, eu quero ali empresas que faturem aí de 2 milhões, vou colocar aqui, de meio milhão a 2,5 milhões de reais por ano. Quero empresas que tenham aí de 1 a 10 funcionários. Quero que sejam empresas do Brasil. E o setor eu quero que seja software, desenvolvimento de software. Legal. Quero departamento de vendas. Quero que tenha pelo menos aqui uma pessoa. Ó, já tenho 359 resultados aqui. Legal. Atividades recentes, mudança de liderança, não faz sentido. Oportunidades de contratação, não. Também não, porque aqui são empresas. Ok. Então, eu posso a partir de agora, né, dessas empresas aqui, separar, obviamente. Vamos selecionar e vamos visualizar funcionários. Então aqui, ó, eu posso encontrar especificamente os fundadores dessas empresas que eu já filtrei. Então ele vai direto aqui nos donos e etc. Então essa é uma estratégia excelente para você mais facilmente filtrar as pessoas que você quer atingir pelo tamanho da empresa, pelo faturamento. E aí a gente só consegue fazer isso, obviamente, aqui
dentro do Sales Navigator. E aí, a partir de aqui, a gente tem 110 resultados aqui, você pode selecionar e salvar, né, essa lista para você utilizar aí no seu outbound, tá? Então, é assim que você consegue montar listas específicas aí com essas pessoas. Existem algumas ferramentas de automação que você pode, inclusive, né, usar aqui direto o próprio link para ir subindo, né, esses filtros que você colocou aqui. E aí você consegue usar aí na sua estratégia. Vou ficando por aqui. Agora você já sabe como fazer bons filtros aí para iniciar sua prospecção no LinkedIn. Independente se você vai usar o LinkedIn Premium ou o Sales Navigator, é importante que você tenha bem claro aí quem é o seu ICP, quais são as características das empresas que você quer alcançar, para que você realmente tenha ali um bom filtro e consiga atingir as pessoas corretas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.